plenitude das palavras proféticas que foram proferidas sobre ele, através do sonho profético que ele teve. Ele entendeu, irmãos, que aquele sonho vinha de Deus. Ele entendeu, irmãos, mesmo naquele momento, na sua imaturidade espiritual, ele entendeu que naquela hora ele estava tendo uma experiência com o Eterno, ele estava tendo uma experiência com Deus sobrenatural. E quando ele acorda assustado, com o coração cheio de temor, ele diz: esse lugar é terrível, esse lugar é assustador, esse lugar é Beit-El, que quer dizer Beit, casa, El, quer dizer Deus. Beit-El, casa de Deus. Ele diz: este lugar é Beit-El, este lugar é a casa de Deus. E a Bíblia diz então que quando ele levanta pela madrugada, quando o dia já estava surgindo, nascendo, então ele pega aquela pedra que ele havia feito dela travesseiro, e ele então ali planta aquela pedra, coloca aquela pedra como um marco, como um memorial. E a Bíblia diz então que ele deita azeite sobre aquela pedra. Queridos, aqui nós temos que aprender uma outra lição, porque muitas vezes nós não entendemos por que Deus permite que pedras surjam no nosso caminho. Deixa eu te dizer por que Deus permite pedras surgirem no seu caminho. Deus permite pedras surgirem no seu caminho, porque Deus quer te dar a habilidade de transformar essas pedras em altares para Ele. Diga amém. Deus quer te dar, filho, a habilidade de transformar essas pedras em memorial, em um marco na sua vida. Quando Jacó, queridos, estabeleceu aquela pedra ali como marco, quando ele derrama azeite sobre aquela pedra, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, daqui para trás a minha vida foi uma, e daqui em diante a minha vida será outra. Escute, queridos, quando pedras surgirem no seu caminho, faça delas memoriais. Quando pedras surgirem no seu caminho, lance mão delas e levante, edifique um altar de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Mas veja bem, irmãos, que a visão nos fala de algo tremendo. A visão nos fala, queridos, de uma escada. E todos nós sabemos que uma escada precisa possuir degraus. E aí, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos desta noite que esta escada portentosa que Jacó viu no seu sonho profético, queridos, era uma escada que atingia o topo dos céus. Mas mesmo atingindo o topo dos céus, esta escada, queridos, era uma escada formada por 4 degraus. E eu vou te mostrar por quê. Eu vou te provar por quê. A escada que Jacó viu, ela possuía, ou ela era formada por 4 degraus. Escute isso, irmãos. Tudo o que Deus faz nesse mundo e no mundo vindouro, Deus faz através de ciclos. Tudo o que Deus faz nesse mundo e no mundo vindouro, Ele faz através de um ciclo perfeito. O ciclo de Deus, irmãos, é um ciclo perfeito, glorioso, porque Ele é perfeito. Os irmãos se lembram quando Deus criou todas as coisas? A Bíblia diz então que Deus começou a criar os dias. E Deus começa a criar o dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. E depois do sétimo, o que acontece? Vem novamente o primeiro. Por quê, irmãos? Porque o ciclo de Deus, ele é perfeito e completo. E o ciclo de Deus, ele é formado por 7. O 7 nos fala disso, irmãos. O 7 aponta para um ciclo perfeito. O 7 aponta, irmãos, para o começo, Bereshit, que é a palavra início no hebraico. Bereshit, tudo que Deus faz tem começo. Porém, esse Bereshit, ele possui um ciclo perfeito, um ciclo de 7.
E todas as vezes que o ciclo se completa, escute isso. Todas as vezes que o ciclo se completa, irmãos, todas as vezes que o ciclo alcança a sua plenitude, isso quer dizer que o Bereshit alcançou o Bessoft, o final daquele ciclo. E aí, irmãos, nós aprendemos à luz da palavra que o começo é glorioso, porque se você não começar, nunca você vai alcançar. Se você não começar, você nunca vai chegar. Portanto, o começo é glorioso, o Bereshit é extraordinário, pois ele é o princípio, pois ele é o início, pois ele é a origem de um propósito e de um ciclo perfeito. Porém, irmãos, você deve alcançar o Bessoft, você deve alcançar o final. Por quê, queridos? Porque quando você alcança o final de um ciclo, quando você começa no Bereshit e você chega no Bessoft, quando você chega no Bessoft, no fim, isso quer dizer que você agora, queridos, está provando da plenitude daquilo que um dia você começou. Diga amém. Portanto, queridos, o ciclo de Deus, ele é perfeito, ele é um ciclo de 7. E aí, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós podemos então observar e perceber que Deus, quando dá a ele este sonho profético, Deus nada mais, nada menos estava mostrando todo o roteiro da sua vida. Deus estava mostrando para o moço Jacó todo o percurso que ele deveria percorrer. E Deus estava mostrando através desta escada que o percurso que ele iria percorrer era um percurso formado por 4 degraus, cada um dentro de um ciclo perfeito de 7, tendo Bereshit e Bessoft. Pois bem, irmãos, Jacó se levanta e então ele continua a sua caminhada em direção à casa do seu tio Labão. E diz a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos mostra, a palavra do Senhor nos revela, queridos, que quando ele chega na casa de seu tio, ele vê uma das filhas do seu tio, ele vê uma moça. Quando ele vê a moça, quando ele olha a moça, ele diz: Exová, moça bonita. E então ele chega para o seu tio e diz: olha, eu quero me casar com essa moça bonita. Eu quero me casar com Raquel. E o seu tio Labão diz: tudo bem, mas para você se casar com ela, você precisa trabalhar 7 anos para mim. Escute isso. E aqui, irmão, Jacó coloca os seus pés sobre o primeiro degrau da escada que Deus lhe mostrou num sonho profético. Quando o seu tio diz: trabalha para mim 7 anos, e você então terá a mulher que você ama, e que ele então começa a trabalhar para o seu tio Labão. A Bíblia nos mostra, queridos, o Bereshit iniciando na vida de Jacó nesse sentido. E aí a Bíblia diz então que quando completa 7 anos, Jacó então vai até Labão e diz: agora me dá a mulher por quem eu trabalhei. Labão diz: tudo bem, vamos preparar uma festa. E ele prepara uma festa, e num determinado momento da festa ele diz para Jacó: olha, vai para a tenda, beba lá uns vinhos que eu deixei lá dentro para você, e se prepare para você receber a sua esposa. Tenda escura, tudo escuro. Entra a moça, coberta por um pano. E a Bíblia diz então que só no outro dia, quando Jacó acorda, ele vê que havia recebido Lia no lugar de Raquel. Quando ele vê isso, ele vai até Labão e diz: mas que negócio é esse, Labão? Como eu trabalho por uma e você me dá outra? Labão diz para ele assim: olha, você é novo aqui, você ainda não entende o nosso costume, e você não leu as letras pequeninhas do contrato que eu coloquei na sua mão. Se você ler, colocar a lupa sobre as letras pequeninas do contrato que eu lhe passei,
Você vai ver que no contrato diz que na nossa cultura não se casa primeiro a mais nova, mas a mais velha. Percebe, irmãos? Mas Jacó estava andando dentro do sonho profético que Deus lhe havia dado. Ele havia colocado seus pés sobre o primeiro degrau da escada, queridos. E o primeiro degrau da escada aqui, queridos, esse primeiro degrau nos fala de algo muito importante. O primeiro degrau, queridos, ou o primeiro nível, nos fala, queridos, do degrau da vida física. Escute isso. Deus nunca nos dá primeiro aquilo que não é essencial. Deus sempre nos dá primeiro aquilo que é essencial. E deixa eu te dizer algo sobre Lia. Lia, queridos, está relacionada com a vida física. Por quê? Porque Jacó teve um relacionamento físico com ela. Mas preste atenção nisso. Escute isso. 4 degraus. E a Bíblia diz que Jacó teve 4 filhos com Lia. E o 4º filho de Jacó se chamou Yehudá, ou Judá. Escute isso, irmãos. Judá, queridos, é de quem vem a genealogia do Mashiach rei. De quem vem a genealogia de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Messias. A genealogia de Jesus não é a genealogia de Raquel, mas sim a genealogia de Lia. Mas Jacó diz: olha, eu quero Raquel. Percebe, irmãos, que um ciclo perfeito de 7 havia se cumprido. Jacó, nesse degrau, ele provou de Bereshit e Besoft. E no final ele provou da plenitude desse primeiro degrau, desse primeiro nível. Mas ele diz: olha, eu quero Lia, Labão. Labão diz: tudo bem, trabalha para mim mais 7 anos, e então você pode ter a mulher a quem você ama. Segundo nível, segundo degrau. O primeiro degrau, querido, nos fala da vida física. Agora, irmãos, o segundo degrau, meus irmãos, o segundo degrau nos fala da bênção emocional. Jacó foi próspero na sua vida física. Jacó gerou filhos, do qual veio a genealogia do Messias. E agora, queridos, aqui no segundo degrau, Jacó prova de um segundo nível de prosperidade. Jacó prova, queridos, da prosperidade emocional, porque ele amava Raquel. Raquel era a mulher que Jacó amava. Percebe, irmãos, que ele teve que trabalhar novamente todo um ciclo, e um ciclo perfeito de 7. E dentro desse ciclo ele provou de Bereshit e de Besoft. Ninguém pode, irmãos, passar de um nível para o outro. Escute isso. Na escada de Deus, na escada que Deus coloca, que nos leva até o topo do céu, ou até o lugar mais alto que Deus preparou para nós, ninguém pode, irmãos, provar de Bereshit em um nível e não alcançar o Besoft. Para você passar de um nível para o outro, para você passar de um nível de prosperidade para outra, você precisa permitir o ciclo perfeito de Deus se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Jacó trabalha 7 mais 7, 14 anos. E aí, irmãos, depois que havia 14 anos que ele estava ali, a Bíblia diz que então ele se torna sócio do seu sogro. E aí, irmãos, ele é inserido no terceiro nível. E aí, irmãos, ele